Hoje, 3 de fevereiro de 2026, terça-feira, estamos gravando o estudo por capítulo de 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, abençoe esse estudo, 2 Coríntios, para a honra e glória do teu santo nome, edificação da tua igreja, para o canal Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto, canal da fé, e para apelo daqueles que venham a crer em Ti, como Senhor e Deus, nesses tempos apocalípticos de guerras mundiais. Temos paz e graça no Teu nome. Amém. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-vos convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daquele que deveria alegrar-me. Contudo, todos vós, que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficássemos entristecidos, mas para que conhecesseis as coisas que vos consagro em grande medida. São Paulo tem o dom da palavra e do convencimento em amor, coisa que hoje é desprezada pelos narco-estados, né? Os criminosos, o terror islâmico. Isso é considerado uma fraqueza, uma submissão capitalista, imperialista, babilônica, em que estamos vendo toda a terra em confusão comercial e política. Versos 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja de mim áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe primeiro pela maioria do que deveis, pelo contrário, agora perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excesso de tristeza. Pelo que vos rogo que confiemos para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Foi para que em tudo a quem pertenceis alguma coisa, também perdoais alguma coisa, também perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vos fiz, que eu tenha por causa para que Satanás não tenha vantagem sobre vós, pois não lhe ignoro os ardis. São Paulo havia perdoado o irmão que escandalizou a igreja e que havia sido disciplinado pela igreja e agora estava arrependido e querendo congregar. Isto é visto que Paulo perdoou o irmão pensando em livrar a igreja de uma cilada do inimigo, que não foi
que nos foi revelado. Ora, quando cheguei a Troa para preparar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho, uma porta se me abriu do Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu coração, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me dele, parti para Macedônia. É visto que encargo do Evangelho precisa ser tomado por dois e levado de acordo. O apoio emocional também conta para esta difícil tarefa. 2 Coríntios 2, 14, 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e do Pai, da parte do Pai, do próprio Deus. Então você veja que o perfume dos milagres eucarísticos que acontecem no corpo dos santos são sinais aqui da segunda carta de Coríntios, são sinais de salvação. Amém. Que coisa linda que Deus está nos revelando hoje, né? Segundo os Coríntios 2, 14, 17. Se Paulo afirma que fala da parte do próprio Deus, não fala da mediação de Maria e do perfume de Maria e de outros santos, mas do perfume de Jesus. E hoje se fala tanto e se louva e se reza tanto a outros santos e a Maria, não é um desvio da fala do próprio Deus que estabeleceu o nome de Jesus para toda petição ao Altíssimo. Por isso estejamos certos que o mesmo Espírito Santo que consagra a hóstia e os asmos em corpo e vinho em sangue de Jesus é o Espírito do Pai e Jesus inspirado, que precisamos em nossos corações obtermos paz e amor, segurança de vida eterna e de selo de perseverança eterna. E assim estamos seguindo com todos os santos e Maria, que assim viveram e confiaram, e todos de boa memória com os anjos e arcanjos celestiais. Amém, amém. É muito comum os cristãos se assenhorarem das glórias de Cristo e assim torná-las vãs. Santos, corpos que exalam perfumes que são atribuídos aos santos e seus méritos de santidade, quando o perfume da graça de Cristo, apesar dos erros e pecados dos santos, intercessão de santos ou auxílio de arcanjos, quando é apenas o auxílio e intercessão de Cristo com seus anjos e arcanjos. Pode os santos interceder pelos vivos? Os testemunhos que temos que não fazem. Veja Abraão e o rico no inferno. Não intercedeu. Veja as almas sob o altar em Apocalipse 6. Não intercediam. Estavam peticionando vingança por suas vidas contra seus inimigos. E, claro, indiretamente auxiliaram os da tribulação, mas não pediram por questão de instrução de terceiro, mas das próprias vidas ceifadas pelos inimigos, sim, para a intercessão pessoal, não para a instrução de terceiros vivos na tribulação. Mas, claro, para Deus todos estão vivos, que estão no céu e que estão no inferno. E Deus pode permitir a comunicação? Pode, mas cuidado que o demônio usa, com a sua astúcia, falsas comunicações de mortos. Começamos por ventura outra cruz e recomendamos a nós mesmos. Não temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós,
Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso Espírito, ministério, escrita, não escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então você vê que o Espírito Santo está escrevendo nos corações, nas mentes, o Evangelho, a pregação, o ministério do Evangelho que fazemos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. São nós mesmos, não por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos a nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, quando com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem feitos à face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a mesma glória e muito maior proporção o ministério do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fala por nós, ele marca as consciências dos ouvintes com a palavra do Evangelho. Muito mais glorioso é o ministério do Evangelho do que o ministério da morte. Esse dos judeus que tem que se vingar, que tem que promover uma polícia nas nações, né, continuamente em guerras, com a lei, com a Torá e os profetas e domínio da sua terra, do Oriente Médio ali, preparando o trono de Deus, para onde Cristo, onde nós vamos reinar, com os judeus convertidos a Cristo também por 1000 anos, depois do estado eterno, depois do juízo final, novo céu, nova terra, na Jerusalém Celeste, uma cidade de 1.800 quilômetros, comprimento, largura, altura e comprimento, largura, altura, no estado eterno em corpos ressurretos, que em breve o Senhor nos dará, e podemos já nos regozijar com todas essas promessas, né? Pensando não em fantasias perniciosas, imaginativas, de séries, de vídeos, de filmes, de Hollywood, não. Nós devemos sonhar, sim, imaginar filmes na Nova Jerusalém Celeste, na vida eterna, corpos glorificados, sem morte, sem dor. Essa é a nossa televisão do futuro dessas grandes promessas em Cristo Jesus e na sua igreja, no ministério grandioso da glória do Espírito Santo em Cristo Jesus, que vai continuar eternamente. Esse ministério do Espírito Santo nunca acaba. O ministério da lei, que era o ministério da morte, acabou, e assim também como a morte vai acabar. E vai passar, mas o estado eterno do Espírito Santo da glória em Cristo Jesus nunca, jamais terminará. Nós, nessa caminhada que estamos, e agradecemos a Cristo e a sua audiência. Se você também quer esse ministério, quer participar dessa caminhada com Jesus para a eternidade na glória do ministério do Evangelho do Espírito Santo que nunca se acaba e o amor de Cristo que nunca se acaba, faça oração, confesse seus pecados, arrependa dos seus pecados, aceite Jesus como Senhor e Salvador e siga a sua palavra. Conheça e cresça no conhecimento da sua palavra, procure uma comunidade cristã e sempre intercedendo por todos, orando um pelos outros. E você que é nosso irmão que nos assiste, eu agradeço a assistência, dê um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e no grupo Cruz e Força, quem quiser adquirir, pendrive R$40, com 170 arquivos e 92 aulas, curso bíblico de teologia, só para o grupo Cruz, Força e Fé, no WhatsApp que nós podemos fornecer. Amém? Eu sou o Alf e deixo finalmente aqui do Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o Grupo Cruz e Força Fé e canal TV Notícias Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo para você e a sua família, agora e sempre, com as orações para a sua prosperidade e saúde e o bem de sua alma. Amém.